PANA, voo 103. Tragédia de Lockerbie. Lockerbie é uma cidade situada na região sudoeste da Escócia, aproximadamente 120 km de Glasgow e 30 km da fronteira com a Inglaterra. Sua população é de menos de 5.000 habitantes, sendo uma tranquila terra baixa escocesa. Em 21 de dezembro de 1988, o modelo Clipper Made of the Seals partiu do aeroporto de Frankfurt e fez uma escala no aeroporto de Londres Heathrow, antes de seguir para o aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York. O voo 103 da Panam foi o terceiro voo transatlântico da empresa aérea e naquela noite contava com 243 passageiros e 16 tripulantes. O atentado de Lockerbie foi o ataque terrorista ao voo 103 da Panam em 21 de dezembro de 1988. O Boeing 747-A-121, que partira do aeroporto de Londres Heathrow com destino a Nova York, explodiu no ar logo acima da cidade escocesa de Lockerbie, matando 270 pessoas, 259 no avião e 11 em terra, de 21 nacionalidades diferentes. Deste total, 189 vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos da América. O voo 103 da Panam foi o terceiro voo transatlântico da empresa aérea em 21 de dezembro de 1988. O modelo Clipper Made of the Seals partiu do aeroporto Frankfurt e fez uma escala no aeroporto de Londres Heathrow, antes de seguir para o aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York. Após 38 minutos depois da decolagem em Heathrow, a detonação da bomba explosivos plásticos, que pesava apenas 400 gramas, provocou a destruição da aeronave, cujos destroços se espalharam por mais de 130 km na região de Lockerbie, na Escócia. A explosão do avião em pleno voo provocou cerca de 259 mortes que viajavam a bordo, em sua maioria cidadãos estadunidenses que voltavam de férias, mais 11 moradores de Lockerbie. Em princípio, as suspeitas do atentado recaíram sobre o exército republicano irlandês, em uma época na qual a organização criticava o governo da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Iniciadas as investigações, porém, as pistas apontaram para a Líbia, então governada por Muammar Gaddafi, um simpatizante da causa irlandesa e inimigo de Thatcher, a quem considerava cúmplice em um ataque dos Estados Unidos contra a Líbia em 1986. Pelo que sei, perdi meu cunhado e cunhada e a casa deles. Virou apenas uma cratera de 9 metros de profundidade. Uma investigação conjunta entre a Scotland Yard, FBI e polícia escocesa do condado de Dunbrys e Galloway, onde fica Lockerbie, a qual ouviu mais de 10.000 testemunhas, apresentou acusações contra os agentes líbios Al-Megrahi e Lamin Jalifa Firman em 1991, levando a versão oficial de que o atentado havia sido planejado pelo governo líbio. Embora tenha se negado a entregar os agentes, Gaddafi aceitou fazê-lo em 1999, em troca do fim das sanções impostas pela ONU contra a Líbia, e que os acusados fossem processados sob jurisdição escocesa dos Países Baixos, considerando um país neutro. A parte interna de um jato age como uma câmara de ressonância, levando as ondas de choque da bomba a repercutirem dentro do avião. Elas ganham força até que encontram um local fraco na fuselagem, e então estouram através dele. Em 2001, 2 agentes foram julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Jalifa Firman foi absolvido, mas Al-Megrahi foi condenado a 27 anos de prisão e cumpriu em uma penitenciária da Escócia, até ser entregue em 2009 à Líbia por razões humanitárias. Ele tinha um câncer de próstata em fase terminal.
Gaddafi concordou em pagar 2,7 bilhões como indenização para as famílias das vítimas estadunidenses, sendo 40% do dinheiro liberado quando as sanções da ONU fossem suspensas, 40% quando as sanções comerciais dos Estados Unidos forem suspensas e 20% quando a Líbia fosse removida da lista de departamentos de estados e países patrocinadores do terrorismo. Mesmo assim, familiares das vítimas exigem que seja esclarecido se al-Megrahi foi realmente o autor do atentado. Representante das famílias britânicas Jean Tweedy, cuja filha Flora morreu no atentado, acredita que al-Megrahi não era o culpado. Novas investigações. Até o momento, o atentado havia sido atribuído à Líbia, mas novas investigações colocam que o ataque teria sido ordenado pelo Irã, como uma resposta ao ataque ao voo 655 da Iran Air, pelo navio USS Vincennes, em julho de 1988, que matou 290 pessoas, e executado por um grupo de terroristas palestino baseado na Síria. Documentos apontariam o envolvimento do Hezbollah, da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Novos suspeitos. 2 suspeitos do ataque foram identificados por uma equipe de procuradores americanos e escoceses em outubro de 2015. Trata-se de Abdullah al-Senussi, cunhado do antigo líder da Líbia, Muammar Gaddafi, ex-chefe dos serviços secretos durante o regime da ditadura do país, atualmente detido em uma prisão na Líbia, e Nasser Ali Achou, responsável pelo serviço secreto acusado de fornecer os explosivos e armas ao Irã, exército republicano irlandês nos anos de 1980. Detenção em 2022. O líbio suspeito de preparar a bomba que fez explodir o avião foi raptado por milícias na Líbia em dezembro de 2022 e entregue aos Estados Unidos da América. Mohamed Abujela Massoud, de 71 anos, compareceu pela primeira vez perante um juiz tribunal distrital de Colômbia, nos Estados Unidos, onde foi acusado de preparar a bomba do atentado ao voo 103 da Panam. Tiziano, que triste, hein? O voo lá da Índia não se viu de absolutamente nada de preparo. O triste fim da donzela ligeira dos mares, como a Panam chamava esse 747. Tiago, a gente vê aí também que a justiça tarda, mas não falha, né? Quando o pessoal quer ir atrás mesmo, depois de vários anos aí do acontecido, a gente acabou prendendo aí o idoso. O nosso amiguinho ali da vizinha ali já tá latindo, mandando a gente acabar mais um episódio de Mayday, mas antes de acabar a gente precisa falar mais um pouco sobre esse trágico acidente que pra mim mexeu demais, cara, quando eu vi aquela cabine lá a vários quilômetros de distância. Você vê a quantidade de energia contida. Lembrar, Tiziano, que esse avião, quando caiu com o tronco, né, estava com os tanques, todos os 3 tanques, né, das 2 asas e o central, cheio de combustível, pois o mesmo iria atravessar o Atlântico. Né? Lembrar isso aí, colocar aqui o mapa da rota dele, e caiu com a super energia em cima de casas em Lockerbie, matando vários moradores e dizimando as casas, fazendo uma cratera enorme de 9 metros, onde era o local da residência. Felizmente aquela área ali era rural, né? Não era uma área tão populosa de cidade como a gente vê, que poderia ter saído um estrago bem maior ainda, né, Thiago? Poderia sim. Uma área populosa. E mais uma vez, antes de encerrar mais um episódio de Mayday, um especial inclusive, pelo menos para mim, o acidente do voo 182 da Air India de 1985, 3 anos antes, não serviu de aviso, cara. O lamentável é isso, cara. Thiago, e lembrar aí que esse acidente foi a pá de cal final naquela que foram uma das maiores empresas aéreas por mais de 50 anos, que fora a Panam, inclusive retratada no filme do Leonardo DiCaprio, né? Qual é o nome daquele filme mesmo? Prenda-me se for capaz. Isso aí, cara. Assim, triste, né, mano? O fim da donzela ligeira dos mares e o fim da Panam aí, que marcou toda uma geração. Será se a Panam tivesse o logo americano, ela teria falido? Acho que não. Acredito que não. Acho que não, né? Só faliu porque tinha um símbolo azul. Os americanos são muito patriotas quanto a isso. Você vê a American Airlines aí, tiveram vários acidentes aí, continua firme e forte. Já a Panam, infelizmente, se foi.